71, bom dia. Eu gostaria de ouvir uma mensagem racional. Aí está. A fase do pensamento terminou em 1935. A natureza mudou de fase. Entrou na natureza a fase da racionalização dos povos, a fase em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque nós somos de raça racional. E por sermos de raça racional, estamos nessa classe de animal racional. E a humanidade não sentiu a mudança de fase por a humanidade viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não tiveram condições de sentir a mudança da fase da natureza, por estarem vivendo artificialmente. Hoje, para se resolver os casos da vida, todos têm que desenvolver o seu raciocínio, porque a fase é racional. É a fase da razão da vida. E por a fase do pensamento ter terminado, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro. A falência moral, física e financeira. A liquidação moral, física e financeira. Mas a natureza deu provas que mudou de fase. E por isso, no sul, aonde nunca houve seca, houve uma seca de faltar água para todos para beber. E lugares que não chovia, passou a chover, porque a natureza mudou o seu comportamento, porque mudou da fase do pensamento para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por nós sermos de raça racional. E por isso estamos nessa classe de animal racional. E causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira e essa liquidação física e financeira. E os pensadores pensando em resolver tudo isso sem conseguir, porque a fase é do desenvolvimento do raciocínio. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Tudo porque a fase do pensamento terminou em 1935. E está aí essa fase de salve-se quem puder e se puder, porque quando terminou a fase, todos os pensadores perderam o direito de viver. Como assim, quando terminou a fase dos selvagens,
os selvagens perderam o direito de viver. E a natureza tratou de destruir todos eles no início da civilização. Hoje, se a humanidade quiser resolver os casos da vida, tem que desenvolver o seu raciocínio, porque com o pensamento ninguém resolve mais nada, como não tem resolvido. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. E os desacertos se multiplicam cada vez mais. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e vai perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio avisa, porque o raciocínio é o dono da vida. Para ver que com o pensamento ninguém resolve mais nada, tem que desenvolver o raciocínio de toda a humanidade, para que, depois de todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, a Terra se torne um paraíso racional. Porque o raciocínio une e o pensamento divide, e tudo que divide causa discórdia, discordando uns dos outros e destruindo uns aos outros. Por o pensador viver desconhecido de si mesmo, por o pensador viver sem se conhecer. Porque pensador nenhum sabe dizer o porquê existe nessa mecânica racional. E o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias. É um habitante do primeiro mundo, o mundo racional. O mundo da verdadeira origem do animal de origem racional. Hoje, quem não desenvolver o seu raciocínio está perdido. Está dentro da fase de salve-se quem puder, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Então não perca mais tempo, leia os livros do Universo em Desencanto para você saber o que é que tem que fazer e como fazer para voltar ao seu mundo de origem, o mundo racional.